Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um tema que diz respeito a todos nós. Afinal, queiramos ou não, todos nós um dia havemos de desencarnar. Por que é que temos tanto medo da morte? Como que a morte se processa? Alguém já voltou para nos falar de como isso aconteceu? O nosso tema de hoje é anatomia da morte ou do desencarne. Quem vai conversar conosco, que já está aqui no estúdio, é Carmen Silveira. Carmen Silveira atua no Movimento Espírita do Rio de Janeiro e está nos visitando para uma série de palestras. Carmen, seja muito bem-vinda ao programa Espírito e Vida. Muito obrigada pelo convite e é uma grande oportunidade de rever Natal, que é essa fonte de luz do nosso Brasil. Nós que agradecemos, minha amiga. Carmen, a literatura espírita é abundante, e mesmo a não espírita, no que diz respeito ao antes da morte e ao pós-morte. No entanto, quanto ao durante, não é, o processo, a literatura é escassa. Você podia explicar para os nossos telespectadores como é que isso se processa? Como é que se morre? A morte, ela tem a ver com o seu modo de vida. Se morre como se vive. Esse é o primeiro ponto. Toda essa transação de durante o despertamento no mundo espiritual, essa mexida nos seus laços perispirituais, que é quando os benfeitores, para qualquer um de nós, vão
onde você está e durante muito tempo do mundo espiritual, eles vão mexer nos laços espirituais que estão presos nos seus centros de força, nos 7 principais, que estão ligados do perispírito ao duplo etérico e ao corpo físico. Esse momento, ou essas horas que antecedem ao desligamento total, a humanidade ainda não conhece, porque é algo muito do mundo espiritual. Porque são laços energéticos que vão pouco a pouco se desfazendo de baixo para cima, sendo que o último laço é o laço do centro coronário, que liga a glândula pineal, que comanda todas as glândulas endócrinas do seu corpo, e que é a glândula da mediunidade. E justamente essa glândula pineal é que conduz o cordão de prata, enquanto nós estamos vivos, para o nosso desdobramento. Então, no processo todo de desligamento desses laços, os benfeitores espirituais têm um trabalho muito grande, porque, de acordo com a dificuldade que as famílias apresentam com relação ao desligamento daquele amor da sua vida, as preces fervorosas não são boas, porque fazem com que cada vez mais o espírito fique preso à carne e o espírito fique com pena de deixar o seu corpo. Ou seja, a presença dos familiares ao lado, não vá, não morra, não nos deixe. O que eu vou fazer depois de você? Atrapalha, digamos assim. Muita coisa. Entretanto, nós sabemos que, na atualidade, a leitura espírita tem nos favorecido bastante, porque já se sabe justamente desse problema, porque muitas vezes os últimos laços só são desfeitos no velório. E hoje, diferentemente do que no tempo atrás, não se faz mais velório em casa. Então, a saída do corpo de casa e ir para algum lugar, muitas vezes é no próprio cemitério, naquelas salas, né, aclimatizadas, já faz com que o futuro morto ou moribundo possa se sentir um pouco fora daquele seu ambiente também, que traz a ele uma força muito grande. Não é? Porque se nós não lembrarmos de Voltaire, do irmão Jacó, não é? Do Frederico Figner, Dr. Bezerra teve muita dificuldade de desligá-lo enquanto ele estava em casa, porque o seu velório foi na sua casa. Na biblioteca, ele sentiu a força magnética dos seus livros de muito tempo. Então, acho que agora, também, por você sair da sua casa, isso melhora muito. E Frederico Figner era espírita, era diretor da Federação Espírita Brasileira e, no entanto, tem dificuldades no seu processo de desencarne. Mas você, na sua palestra, você se refere ao caso Dimas. O caso Dimas está no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, e relata o caso de um homem generoso, bom, que teve a sua vida voltada para a prática do bem, mas que nesse trabalho ele desgasta a sua saúde. Mas a Carmen vai falar melhor sobre isso. O que é que você quer nos alertar sobre o caso Dimas? O livro é esse livro aqui, né? Obreiros da Vida Eterna. É uma capa nova, né? É o 4º livro da série André Luiz. André Luiz vai numa caravana de aprendizado, cujo Jerônimo, o coordenador, convoca a Luciana, uma enfermeira, o padre Hipólito, né? E faz com que possam presenciar 5 casos de desencarnação. Um deles é o Dimas. O Dimas é muito parecido conosco, não é? Porque o Dimas ele foi espírita, mas ele não conseguiu passar a espiritualização para seus familiares, esposa e filhos. Então ele tinha um conforto pessoal, mas a sua família não sabia do processo todo, de que não existe morte. Então, ele não conseguiu espiritualizar a família. Então, as suas dificuldades
fez com que não fosse tão rápido o seu desligamento. Então, ele demorou 2 dias para ser desligado, porque a sua esposa, amiga, valorosa, ficava perto dele, segurava a sua mão e emitia para ele fluidos, benfazejos, mas de sofrimento, porque ela não queria que ele fosse embora. E o mundo espiritual teve muito trabalho, porque fez com que ela recebesse passes, né, do mundo espiritual do Hipólito e da Luciana, para que ela pudesse adormecer e pudesse dar a ele também passes edificantes, para ele pedir a ela: minha amiga, minha esposa querida, eu estou muito bem, vai descansar. Então, quando ela sai do quarto e vai descansar no outro aposento, eles aceleram esse processo e chamam a sua mãe espiritual, que já estava desencarnada, para que ela pudesse levar o corpo espiritual de Dimas, que já estava desdobrado, acolhendo-o no seu colo, para dar a ele o reconforto e colocar no seu íntimo a força do Evangelho, a vontade que ele estava na hora de partir, porque ele estava com dificuldades, porque ele estava com pena da sua esposa, que estava sofrendo tanto. O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. A gente vai dar uma paradinha, Carmen. Volta daqui a pouco, ainda conversando sobre a anatomia do desencarne. A nossa convidada de hoje é Carmen Silveira, do Rio de Janeiro, que está conosco. Voltamos já. Estamos de volta com Carmen Silveira, ainda conversando sobre a anatomia do desencarne, ou da morte, como vocês preferirem. Carmen, nos últimos tempos, nós criamos um certo medo da morte. Sequer falamos a palavra, não falamos morrer. Falamos passar dessa para melhor, viajar para o segundo andar, não é? Ele foi antes do combinado. O morto não é morto, né? Na linguagem policial é presunto. Na guerra são baixas, não são mortos. A gente evita, é um assunto evitado pelas pessoas. Os estudiosos falam que antes não era assim. Eles chamam de a morte sob controle. O homem era dono da sua própria morte. Mas de algum tempo para cá, como você falou no bloco anterior, não se morre em casa, se morre nos hospitais. Se é velado nos centros de velório, nas casas de velório ou no próprio cemitério. As crianças são afastadas do moribundo. Em suma, é o que os estudiosos chamam de morte interdita, não é? Não seria interessante reverter esse processo? E por que a gente tem essa aversão, esse medo da morte? Os bons espíritos nos explicam que deveria ser assim. A volta ao mundo espiritual deveria ser com muito mais alegria do que a chegada ao mundo material. Mas nós não entendemos assim, porque eu acredito que exista hoje muito mais amizade na família e muito mais vontade de nós continuarmos presos às os nossos amores e às nossas coisas materiais. E, por outro lado, a evolução do espírito também mostra que ele, muitas vezes, ele tem medo de passar para o mundo espiritual porque ele já tem consciência que ele não fez tudo de bom quanto ele deveria e ele tem medo de sofrer no mundo espiritual a sua consciência cobrando-lhe as faltas. Então eu acho que, ainda mais nós espíritas, nós temos esse medinho da morte porque nós sabemos que não conseguimos completar toda a nossa agenda e pensamos, o que vai me acontecer do outro lado? Então, qual seria a nossa postura frente à morte? A postura tanto de quem parte como de quem fica. Como deveria ser o nosso comportamento? Olha, voltando para o livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos 5 casos, sendo que um dos casos teve moratória. Então, a senhora não desencarnou. Dos 4 casos, né, nós vamos recordar do caso da Adelaide, né?
Adelaide, dos 4 casos, era aquele espírito mais aberto ao entendimento, porque ela já tinha evoluído bastante. Então, ela se preparou para morrer. Ela estava feliz porque ia voltar à parte espiritual. Então, de todos, ela e o Fábio, mas muito mais ela do que o Fábio, não tiveram medo. O Cavalcante teve mais medo e o Dimas era o intermediário. Então, o caso de Adelaide é um caso assim, muito interessante, porque ela mesma, no centro espírita, com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, pôde ela pedir-lhe que ela queria se desfazer dos seus próprios laços perispirituais. Então, foi dada a ela a oportunidade dela desfazer todos, só deixando o último, que era o coronário, para os benfeitores fazerem, porque senão ela seria uma suicida. Então, é um caso que nós devemos olhar, porque é uma mulher planificada que durante a sua vida se conscientizou de que morrer era viver eternamente. O melhor preparo para a morte é uma vida bem vivida, que é o caso da Adelaide. Carmen, nos casos excepcionais, criaturas, por exemplo, que se suicidam, ou jovens que sofrem acidentes de qualquer tipo, como seria então esse processo? É algo mais brusco, é algo mais dolorido? Como é que funciona? O ideal era que todos nós morrêssemos de doença, pouco a pouco, porque pouco a pouco o corpo vai se definhando e os laços vão sendo desfeitos, os laços energéticos. Quando nós temos mortes bruscas, o fluido vital que habita o corpo, ele vai fazer com que o corpo perispiritual fique muito preso àquele corpo. E o espírito sofre muito, porque leva muito tempo para que esse fluido seja desgastado, ele seja retirado. E nos casos de mortes bruscas, o espírito custa muito a entender que morreu, porque ele não está preparado para morrer e desencarnar. Então, quando você está doente muito tempo, você já espera quase a morte, você não quer, mas sabe que ela vem. No caso do suicídio e de mortes bruscas, como desastres, como homicídios, o espírito sofre um pouco mais. Porém, vai depender da vida dele, dos seus ganhos espirituais. Porque nesse livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos mostra que todos são beneficiados, mas nem todos têm um benefício muito grande dos mentores espirituais, porque não fizeram para merecê-lo. Mas eu também queria deixar aqui bem claro que no momento exato da morte, nós não sabemos nada, porque na morte mesmo física para espiritual, existe a anóxia cerebral. O nosso cérebro se inunda de CO2, de um outro gás que está nos nossos pulmões e você dorme. Nós não sentimos a dor da morte. Nós só nos vemos no mundo espiritual já sem a roupagem física, já com o perispírito. Você vai rapidamente para a gente fechar o bloco. Você falou em moratória. Né? Podemos abreviar ou prolongar as nossas vidas? Ah, claro. Os espíritos nos convidam a lembrar que o nosso fluido vital é um fluido conseguido do fluido cósmico universal, que cada um vem mais ou menos de acordo com o seu cadastro reencarnatório. E que esse fluido nos é dado primeiramente pela nossa mãe. Então, a nossa mãe é a nossa grande benfeitora fluídica. Então, esse fluido, de acordo com a sua vida, ele é diminuído, ele é aumentado ou acrescentado. No caso das moratórias, os espíritos são generosos em nos dar as explicações, avisando que você necessita um pouco mais de tempo na carne, porque você está num processo adiantado de evolução, ou que você precisa ajudar a muitas das pessoas que estão do seu lado. Então, a moratória é sempre muito bem-vinda. Nós temos isso com o Chico Xavier, que teve muitas moratórias de muitas doenças que ele teve. Irmã Dulce. A Irmã Dulce. Nosso Divaldo Pereira Franco. Também nós podemos falar que na experiência de quase morte, que é uma coisa hoje muito bem estudada no Brasil e no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, as pessoas que sofrem ou que passam pela experiência de quase morte, eles estão na moratória. E essa moratória é sempre boa, porque dos casos, todos aqueles processos do cone de luz, de encontro dos seus benfeitores, dos seus amigos, a pessoa faz
uma recapitulação da sua vida e ela nunca vai ser a mesma, ela sempre é melhor. Uma moratória digna. O nosso Raul Teixeira deve ter tido também uma moratória. Com certeza, está na moratória, meu amigo. Uma prorrogação. Isso. Nós vamos dar uma paradinha novamente, Carmen, daqui a pouco a gente volta. E no próximo bloco, quem vai fazer a pergunta a Carmen sobre a anatomia do desencarne são vocês, os telespectadores. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida. A convidada de hoje é Carmen Silveira, que está conosco conversando sobre a anatomia do desencarne. Nesse bloco, quem vai fazer as perguntas são os nossos telespectadores. Kleber Costa, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Carmen, como é que nós devemos nos comportar perante a perda de um ente querido? Devemos chorar os nossos mortos? O choro dos mortos é um choro saudável, mas ele não pode ser muito sofrido, porque nós choramos porque nós amamos aquela pessoa, mas nós temos que entender que quando a pessoa vai partir, é porque a divindade, Deus, que nos criou e deu a vida, está nos chamando para continuar seguir a vida no mundo espiritual. Entretanto, poucas pessoas sabem disso. Então, no movimento espírita, no nosso meio, é mais comum um choro suave, pequenas orações. Existem velórios belíssimos espíritas. Entretanto, na maioria das pessoas, é essa coisa talvez um pouco egoística, porque você não quer que a pessoa se separe de você. O ideal é que a pessoa agradeça a divindade pela oportunidade de estar presente, de ter estado presente com aquela pessoa há tanto tempo e que está na hora de entregar outra vez à divindade o seu ser amado. Me chamo Josias, da Livraria da Federação Espírita. Carmen, como se processa as mortes coletivas, como aquelas que ocorreram na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul? Bom, companheiros, as mortes coletivas, na maioria das vezes, são muito bem programadas e Jesus, o nosso guia modelo, governador do planeta, tem os seus benfeitores, os seus trabalhadores, que ajudam justamente na morte coletiva, no desencarne coletivo. Nós temos muitas obras e, na atualidade, o nosso querido amigo Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos generosas e trabalhadoras do Divaldo Franco, nos traz muitas obras mostrando que existe um séquito de benfeitores espirituais que se adiantam no local para ajudar as pessoas que estão lá desencarnando, evitando que a exudação dos fluidos vitais das pessoas com tanto vigor físico sejam os fluidos utilizados pelos amigos da retaguarda. E eles, muitos, em especial jovens, são atendidos em colônias espirituais, em postos de socorro que ficam acima da cidade que acontece. No caso da Boate Kiss, com certeza foi uma negligência de muitos, mas que o mundo espiritual vê essa negligência como uma fatalidade. Cada um vai responder pela sua consciência e não são aqueles jovens que vão ser penalizados por tantos desajustes e desatinos. A divindade é pai e ora e ajuda e protege seus filhos. É o seu irmão espírita Múcio Nobre. E eu lhe pergunto, o medo da morte não faz parte do espírito de sobrevivência do homem? Companheiros, o medo da morte faz um pouco parte do instinto da sobrevivência, porque a evolução permite que você preserve a sua vida, porque ela é dada pela divindade. Entretanto, se nós realmente tivéssemos o medo da morte consciente, nós evitaríamos tantas coisas, velocidades absurdas
que nós fazemos, excesso de comida, excesso de trabalho, excesso de aborrecimento, todos esses excessos diminuem o fluido vital. Claro que encurtando a nossa estadia enquanto encarnados nessa encarnação devida, protegida e conquistada. Então, o medo da morte, eu diria que aparentemente é um medo meio virtual, fictício, porque não é um medo consciente. Porque se fosse um medo consciente, nós seríamos melhores, nós nos trataríamos melhores, nós aproveitaríamos cada minuto do nosso tempo reencarnatório nas ações benéficas do bem. Mas como a veneranda Joana de Ângeles nos diz, nós ainda estamos entre a vigília e o despertar do ser que está evoluindo, desse homem integral. Então, a nossa consciência é pequena nesses entendimentos transcendentes da alma. Ainda somos muito criancinhas espirituais, mas estamos evoluindo. Eu me chamo Valmir de França, sou professor universitário aposentado e participo do movimento espírita do nosso estado. Irmã Carmen, será que durante os trabalhos de desobsessões, os espíritos que estão ainda no mundo do sofrimento, muitas vezes se lamentam, se angustiam, informando a todos o sofrimento que eles estão e o seu desespero para que eles consigam consolo? Pergunto, será que essas manifestações de nossos irmãozinhos um pouco mais sofredores não motivariam para algumas pessoas o medo da morte? Meus ouvintes, na realidade, os espíritos quando chegam nas reuniões mediúnicas, a maioria deles não sabe que morreu, nem que desencarnou. Muitos nem desencarnaram, ainda não deixaram as suas tumbas, os cemitérios, os locais onde eles viviam, as suas casas, os seus trabalhos. Entretanto, o que eles têm na realidade é dificuldades, porque muitos sentem ainda a deterioração do corpo físico dos seus fluidos vitais. Então, eles sentem odores fétidos, eles se sentem muito envolvidos ainda pelos vermes e micróbios que decompõem a carne. Entretanto, a maioria deles foram seres que não eram religiosos. Eram seres muito materialistas e tinham, na sua tendência, um egoísmo muito grande, porque não sabiam dividir-se com os outros. Porque quando nós dividimos as nossas ações com os seres que estão perto de nós, nós somos mais desprendidos do material. Então, nós encontramos muitos desses relatos nas nossas reuniões e nas obras espíritas, são espíritos que querem continuar com os seus bens materiais. O programa Espírito e Vida agradece a presença de Carmen Silveira conosco. Carmen, muito obrigado por ter aceitado o convite do programa. Eu queria agradecer profundamente, me sinto lisonjeada de poder, mais uma vez, participar dessa federativa, agora na TV. Parabéns a vocês, muito obrigada por tudo. E nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá sempre orientações quanto a obras que devem ajudar você no aprofundamento do tema sobre o qual nós conversamos no programa de hoje. Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Voltei, do irmão Jacó, através da psicografia de Chico Xavier. Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Sobre a Morte e o Morrer, de Elizabeth Kubler-Ross. Educação para a Morte, do professor Herculano Pires. Morte e Desenvolvimento Humano, de Maria Júlia Kovacs. A Psicologia e a Morte, de Vilma da Costa Torres. Chegamos ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua companhia amiga, o seu carinho e esperamos contar com você
na próxima semana. Fiquem todos com Deus.